Fala meus amigos e amigas, espero que esteja tudo muito bem com vocês. E esse vídeo aqui é para responder uma pergunta de um dos nossos inscritos. E essa pergunta é muito interessante porque eu acredito que todo mundo já se fez em algum momento. Será que vale a pena comprar Shiba Inu agora? Será que é o momento ideal para adquirir esse token? Vale ressaltar, pessoal, que esse vídeo aqui não se trata de uma recomendação de compra. Eu vou dar a minha opinião e vou citar alguns exemplos, algumas ocasiões que você pode interpretar e isso com certeza vai te ajudar. E se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço que você deixe o like aqui e se inscreva no canal, que ajuda sempre a gente a trazer mais conteúdo e continuar crescendo aqui junto com vocês. E pessoal, essa pergunta é uma pergunta que chega a ser bastante particular porque ela vai variar de acordo com cada caso. Por exemplo, se você já tem muito a Shiba Inu na carteira, não é interessante expor-se mais ainda em um único ativo. Você tem sempre que trabalhar aí por meio da diversificação para justamente diversificar os seus riscos. Agora, se você tem uma quantidade pequena ainda, ou se você, por exemplo, não tem, agora sim a gente pode começar a conversar sobre isso e imaginar alguns cenários aqui. Lembrando que ninguém tem bola de cristal, ninguém sabe o que vai acontecer no futuro, mas a gente tenta, através dos estudos, trazer o mais próximo aqui da realidade. Então a primeira pergunta para aqueles que já estão muito expostos nesse ativo: eu acredito que não vale a pena se você tem aí, por exemplo, mais de 20, 30% da sua carteira. Isso considerando uma carteira já que você investe há algum tempo, uma carteira consolidada, solidificada ali. Tem pessoas que começaram a investir há pouco tempo e, por exemplo, pegou uma graninha ali e comprou Shiba Inu, comprou um pouquinho de Shiba. E aí se você olha o percentual, é 50, 70% da carteira. Mas isso é porque essa pessoa está começando a investir agora. Então nesse caso, tranquilo. Mas se você está montando uma carteira de longo prazo, que eu considero que tenha que ter aí pelo menos 15, 20 ativos, tá? Dando sempre preferência para o Bitcoin, Ethereum e as altcoins mais solidificadas ali, e aí sim você consegue incluir Shiba Inu nisso. Agora, quem está começando de fato começa por algum ativo, por exemplo a Shiba, que traz muita gente para o mercado cripto, e aí você tem que pensar agora também em começar a diversificar. Então, para aqueles que têm muito percentual, eu não acho interessante. Agora, aqueles que mesmo que um percentual é alto, mas você tem um valor ainda pequeno, olha só, primeira coisa que você tem que entender: se você também espera uma valorização rápida, se você tem um capital que você não pode deixá-lo preso por muito tempo, porque, por exemplo, se você compra agora e você não vai ver valorização, você não vai vender e trazer isso para a moeda fiat de volta. Então, se você não tem essas condições de deixar, por exemplo, 2 anos na sua carteira sem realizar a venda, não vale a pena também para você. Agora, pessoal, os casos aqui que pode ser que vale a pena você comprar esse ativo. Lembrando, o vídeo não é recomendação de compra, é simplesmente o que eu acredito. Primeiro passo é aquela pessoa que está disposta a esperar por um longo prazo, vai investir um capital que é pequeno, que não vai te fazer falta. Então você está disposto a esperar um longo prazo para ver uma valorização desse ativo. Nesse caso, pode ser que vale a pena. Levando também em consideração se você ainda não está muito exposto num ativo. Não é porque é Shiba Inu, porque é A ou B. A gente já sabe que a diversificação é muito importante. Imagina só, por exemplo, quem se expôs totalmente, 100% em Terra Luna. Perdeu tudo. Agora, quem diversificou a carteira e colocou mesmo que uma quantia alta de 5% ali em Terra Luna, perdeu apenas 5%. Apenas entre aspas, né? Não é fácil perder um capital desse, mas é uma quantia que você consegue se recuperar. Então nunca se exponha totalmente em um único ativo, seja ele qual for, exceto o Bitcoin. Bitcoin, tranquilo. Se você quer investir em cripto e pensar só no Bitcoin, você não vai ter tantas assimetrias, mas eu considero já um investimento muito mais seguro. Isso considerando o ecossistema aqui de cripto, tá? A sua carteira como um todo, para um longo prazo, é importante ter outros ativos também. Então, para aqueles que estão, por exemplo, fazendo preço médio na Shiba Inu, o que é preço médio, galera? É você comprar um ativo, por exemplo, você comprou lá no topo a 10 dólares o preço, né? Vou exemplificar aqui. E agora esse ativo caiu, eu comprei mais uma quantia, mais um volume ali semelhante a 5 dólares. Então o meu preço médio não é mais os 10 que eu paguei, é 7,5 dólares, tá? É claro que isso é um exemplo bem raso aqui para vocês entenderem.
tá? Porque quando você vai comprando um ativo mais barato, conforme ele vai caindo com o passar do tempo, você consegue reduzir o seu preço médio, ou seja, a média do preço que você pagou por aquele ativo, e quando você realizar, você vai conseguir fazer um lucro interessante, claro que se esse ativo valorizar. Mas uma coisa importante que vocês têm que ter em mente é que a Shiba Inu, por exemplo, pode cair ainda mais, corrigir mais 50%, 40%, então estejam cientes disso. E se você pensa, por exemplo, em fazer aporte, nunca tente acertar o alvo, acertar o melhor preço. Eu tenho R$1.000, por exemplo, que eu destinei para comprar esse ativo. Eu não vou fazer uma compra única de R$1.000, eu vou comprar R$100 agora, semana que vem, daqui 15 dias, R$100 também. Vai ter a reunião do Fed, que, por exemplo, que provavelmente vai derrubar um pouco as criptomoedas. Eu faço mais um aportezinho ali. E isso, para quem não sabe, é a tal das compras parciais, que muita gente fala que é muito importante que você faça. A Shiba Inu tem uma perspectiva interessante porque ela tem a força da comunidade, que a gente já viu a importância, por exemplo, na Lunk, que está movimentando esse ativo, simplesmente a comunidade, apenas a comunidade já move esse ativo. A Shiba Inu tem isso, tem essa questão do hype, que ela está sempre muito bem inclusa e agora está entregando projetos interessantes. Tirando o Shiba Eternity, que é um joguinho de celular que eu não gostei, a gente vai ter o metaverso e a gente vai ter principalmente a Shibarium e também a Shiba Swap, unindo-se aqui com a Shibarium para tornar um ecossistema da Shiba interessante. Porém, por causa do cenário macroeconômico, você não vai ver valorização desse ativo tão cedo. Para quem que pode ser interessante comprar a Shiba Inu então? Para aqueles que não estão ainda muito expostos nesses ativos, para quem ainda não comprou e pensa em comprar, e principalmente para quem tem condições de esperar 2 anos, por exemplo. Se você passa por esses dois filtros, que é ainda não tem um capital elevado em Shiba Inu, uma proporção grande na sua carteira, e tem condição de esperar, consegue suportar momentos de queda, não vai precisar vender e se desfazer desses ativos para realizar prejuízo, que aí sim é perda de verdade, né? Perda de capital. Se você tem essa condição e ainda não está muito exposto no ativo, pode ser que valha a pena nesse momento, porque a gente tem um preço mais descontado. Mas lembre-se de fazer compras parciais, não tenha pressa. Se sobrou uma graninha ali, fez uma economia, pô, hoje eu não vou comer pizza na sexta aqui e vou comprar R$70 em Shiba Inu, por exemplo. É assim que você vai levando, vai fazendo compras parciais, tranquila, principalmente vindo de economia, de dinheiro que você não estava contando com ele, por exemplo. Aí sim você pode ser muito bem recompensado lá na frente. Por isso que é importante que vocês tenham condições de esperar. Espero que eu tenha respondido e ajudado vocês. Não é uma resposta muito simples porque tem diversos casos aqui, né? Mas eu tentei passar aqui de uma forma simples para vocês e espero ter ajudado.